Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo super especial eu vou contar um pouquinho o que eu achei sobre o filme Little Boy. Quem me acompanha no Snapchat, eu falei sobre o David Harry, que é um dos protagonistas, não, protagonista não, é uma das personagens que estão no filme. E é uma pessoa que é um ator que foi dos Feiticeiros de Waverly Place. Quem assistia muito Disney Channel, como eu, vai entender, vai saber quem é. E ele é católico praticante. Vou deixar aqui embaixo no box de informação o post que o Conchalon fez sobre ele. E por isso que talvez ele não apareça tanto, mas porque eu acredito que por ele preservar seus valores, acaba sabendo escolher os filmes que ele faz, ele não faz qualquer coisa e se mantém na religião dele, que é a católica, a cristã católica. Tudo isso se passa na Segunda Guerra Mundial. O que é que eu achei? O filme é super gostoso de se assistir. E o London, que é o David Harry, né? Ele faz a personagem de London, que é o irmão do Little Boy, que é um menino que, pra idade dele, ele é muito baixinho. Então ele sofre, um bullying praticamente, os meninos sempre perseguem ele. Um dos, digamos, o chefe, o menino assim que comanda o grupo de meninos malvados que corre atrás desse Little Boy, desse menino pequeno, é filho do médico dele, do Little Boy. Na época da Guerra Mundial, o London, e ele se esforça para poder entrar no exército. Acredito que porque ele não queira que o pai vá, né? E esse Little Boy, ele tem uma parceria, como ele diz, chama de parceiro o pai dele. Então, desde que ele nasceu, bem pequenininho também, tudo, eles têm praticamente aventuras, eles sonham muito juntos. E quando ele descobre que o pai teve que ir para a guerra, porque o filho, o London, por algumas questões, talvez ele bebia, né? Ele, na personagem, ele faz aquele cara que tá um pouquinho, né, não é muito bom, né? Ele acaba não indo e o pai vai. Então ele fica triste e tal e faz de tudo pro pai poder voltar. E é muito legal porque mostra ele indo pra missa e na parte que o padre faz homilia sobre o grão de mostarda e na fé, que com a fé nós podemos ver montanhas. E ele disse, o que fazer com os parentes? Como trazê-los de volta? Aí, claro, é toda uma imaginação de uma criança de 8 anos, o que é que ele pensa? Vou pegar uma mostarda, um grão de mostarda, e meu pai vai voltar, né? E naquela época, os Estados Unidos estavam em guerra com os japoneses. Então, muitos japoneses que estavam há 40 anos nos Estados Unidos, o povo, mesmo assim, americano, não gostava e acabava... Muitos japoneses foram excluídos, entendeu? Muita gente queria matá-los e tudo, mesmo não tendo nada a ver com a guerra, mas porque eles tinham somente o rosto do inimigo. Então, o menino também, com 8 anos, já estava com aquele ódio junto com o irmão, que é o London, que é o David, né? E praticamente ele vai criando esse ódio, um menino de 8 anos, como irmão, e acaba até querendo acabar com a casa dele, então joga uma pedra, enfim, tudo. E o que acontece é que o filme vai acontecendo ele querendo buscar fazer de tudo para trazer o pai de volta. E o padre tem uma parte muito legal que eu quero falar para vocês. Quem não quiser, pula. Ele dá a lista de coisas que nós católicos somos chamados a viver, que é o quê? Vestir os nus, visitar os doentes, os prisioneiros e por aí vai. Aí ele vai tirando. Só que ele coloca um item a mais. Qual é o item a mais? Ele a conhecer e amar, passar um tempo com um japonês que ele quis, junto com o irmão, quebrar, acabar com a casa dele. Por conta dele, dos japoneses, o pai tá na guerra. Então eles criaram esse ódio. E ele disse, o padre, você só vai ter fé, além dessa lista e tudo, só quando não houver nenhum ódio por ninguém, por nada. Tem que só ter amor. Aí que você vai ter fé. Então ele foi ajudando as pessoas, mas também criando esse tempo. E ele dizia, mas eu passei esse tempo com esse japonês. Ele dizia, você vai passar esse tempo até você não ter nenhum olhar de ódio contra ele. Então isso já é uma lição pra gente, pra nós católicos, que a gente fica, amai-vos uns aos outros. Aí depois você não consegue amar aquela pessoa mais difícil de ser amada. Santa Teresinha foi perseguida por uma uma das freiras, que era do mesmo convento dela, e a freira, quando Santa Teresinha morreu, achou que ela era apaixonada por ela, e na verdade era a pessoa que ela mais não gostava, porque a perseguia, a maltratava, e ela, não, a vida toda dela, que ela esteve num convento,
ela buscou amá-la sempre. Então, é algo que me tocou muito desse filme, foi isso. Também outra coisa que me tocou muito foi que o padre não foi aquele tradicionalista ruim, no sentido tradicionalista, digo, ai, é assim, porque naquele tempo, eu acredito que os padres eram também a igreja muito assim, né? Mas não, ele mostra muito o que a igreja está passando agora, no ano da misericórdia, este olhar com o outro. E ele explica sobre a fé de um jeito tão simples, mas que tu fica, caramba, que perfeito, entendeu? E também outra coisa que eu achei legal é que ele é muito amigo, o padre, desse japonês, que é o Hashimoto, eu acho que é o nome dele. E ele, acredito que ele não acreditava em Deus, não acredita em Deus, até pela cultura dele e tudo. Mas eles jogam carta no filme, eles brincam, enfim, várias coisas legais. E ele até se questiona muito o japonês, porque diz, mas você está fazendo ele fazer isso? Mas se o pai dele não voltar? Aí ele diz, então, o que é que seu amigo imaginário vai fazer? Meu amigo imaginário vai ajudar ele a superar isso. Porque às vezes a gente diz, ai, cadê teu Deus? Mas às vezes é a consequência do que os homens fazem, entendeu? Então não é que Deus sempre vai estar lá e tudo, porque Deus não dá o livre-arbítrio, entendeu? E então é isso. E resumindo, eu não vou contar, claro, o final da história, mas o que trouxe para mim é essa certeza da fé, que quando aquele menino ficava lá dias e dias persistindo, por favor, que acabe a guerra, e independente de como o diretor quis passar, é assim a fé, que nós todo dia não cansamos de pedir, de pedir, de pedir, mas claro, pedir, mas acima de tudo querer a vontade de Deus. E isso é difícil pra caramba, gente. Mas é isso, pessoal. Eu acho que o que trouxe para mim foi isso, esse filme, a fé, como ele desenvolve. Desculpe se talvez eu contei muitos detalhes, mas é isso que eu queria falar para vocês. O que eu achei do filme foi isso. E traz essa questão da fé de um jeito diferente, da gente entender melhor. Então assistam. Eu não falei tudo, então acho que vocês vão gostar. Então é isso, pessoal. Não esqueça de curtir, de avaliar o vídeo, compartilhar e dar suas sugestões, temas, o que vocês acharam do filme. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!